Então, Ismael agora, ele se torna, né, uma nação forte também, né? Porque Deus, a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação, não também inibia de Ismael ser uma nação forte, pois veio de Abraão. Entende? Uhum. Então perceba que dentro dessa própria revista nós temos essa construção. É Abraão, Sara, vem Ismael, né? Que agora ele é uma nação forte, povo árabe. E os cananeus estavam ali, habitando a terra. Então, quando nós pensamos na construção de Deus, já percebemos que Deus tem a sua forma de trabalhar. O seu processo, né? Ele traz o propósito e constrói o processo para que eu e você passe por ele, porque a construção precisa ter a afirmação de Deus, não a sua. Não é a sua habilidade, não é a minha habilidade que vai fazer eu passar pelo processo. Isso. Eu preciso depender de Deus. E sempre Israel foi um povo que precisava depender de Deus. Então quem ia construir a nação? Deus. Não era Abraão. Ele foi um canal, né? Ele foi um canal. E nesse canal, Deus colocou alguns empecilhos. E dentro dessa construção, é bom, quando nós pegarmos a história, sim, começarmos a compreender verdadeiramente os fatos, nós vamos sentir Deus em todo o cenário. Glória. Mesmo nos empecilhos, mesmo nas derrotas, mesmo no fracasso. Porque a história aqui que Deus constrói para Abraão seria uma história de sucesso. Mas logo em seguida que ele está com a sua família, a esposa traz um cenário que, olhando, desconstruiu o processo. Mas às vezes, nós como homem, não entendemos o processo dentro da construção de Deus. Parecia que tudo estava errado. Mas Deus pega, entra, na verdade entra não, porque ele nunca saiu do trabalhar dele. Verdade. E coloca tudo no seu devido lugar. Aí faz agora Sara ter um filho já avançado em idade. Olhando para o desespero de Abraão, de ele olhar para Ismael e dizer, é esse agora, Senhor? Porque eu já estou avançado em idade. Será que vai nascer outro? Mas a promessa era Isaac com Sara. Esse era o canal. Não tinha que ser de outra forma. É como nós podemos ver aqui um tipo de tipologia. É onde, quando você olha para o nascimento de Jesus, você pega aí agora e traz um cenário do nascimento de Cristo, você às vezes, e quem está buscando compreender a Bíblia, começa a se perguntar, por que época? E que época? Como entender a época que Cristo veio? Porque foi justamente naquele momento o surgimento de Jesus. Aí se você pega um contexto histórico, você vai ver todo o processo. Isso. Todo o processo. O plano da redenção. Todo o processo. Isso. Aí você vai ver agora o povo trazendo dentro da história uma só língua. Um povo que ali compreendia, né? O Império Romano estava instaurado. Aí como você compreende isso? Dentro dessa revista, você vai entender que quando Daniel fala dos impérios que iriam cair, né? Que Nabucodonosor vê a estátua com a cabeça, né, de ouro, os peitos de prata, o abdômen, né, de bronze, né, as pernas de ferro, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro, eram impérios que iriam cair até chegar àquela época do nascimento de Cristo. Ou seja, na época que ele teve a visão, Daniel saiu aqui um pouquinho falando de Abraão, mas para os irmãos compreender, a construção de Deus, o processo de Deus para construir a nação. Que hoje nós podemos ver que quando Deus disse, olha para a estrela, Abraão, vê aí as estrelas, são muitas,
são, Senhor. Assim é a sua nação. Assim é a sua descendência. Meu Deus do céu. Assim é a sua descendência. Você pode contar essas estrelas? Pode contar? Então, quando Cristo vem, isso se estende para um número infinito. Porque enquanto houver evangelho, há salvação. Ali a construção de Israel fora justamente dentro do propósito para trazer justamente o nascimento de Cristo. Quem conhecia Deus Todo-Poderoso, conhecia através da nação de Israel. É, rapaz. Então a construção agora começa a dar, é uma pintura. É uma pintura. Com o pintor, quando ele começa a dar os traços, você ainda não tem ideia do que está surgindo ali. Mas quando ele começa, né? Aleluia. O tempo que ele leva, com a maior parte. E você sabe disso, me desculpe, talvez, a minha pergunta, mas todo artista que se preza, as suas obras não são feitas para ganhar dinheiro. O artista, ele pinta porque ele expressa no seu trabalho o seu sentimento. O seu sentimento. Ele expressa uma construção. Quem compra, às vezes, algo de alguém, compra para comercializar, mas o que pinta de fato, você vê muito pintor famoso que ele continua com seu estúdio pequeno, porque ele não se fica, podemos dizer, envaidecido. O artista mesmo, ele não fica envaidecido com a sua obra. Ele não fica envaidecido com a sua obra. Meu Deus. Porque ele tem prazer em criar. Aleluia. Então, nosso Deus, ele teve prazer em construir uma nação. Glória a Deus. Ele teve prazer em trazer a nação de Israel para que todas as outras nações começassem a ver Deus, um Deus todo-poderoso. E quando eu fiz o meu seminário, eu tive um professor de teologia, onde ele trouxe uma linha que eu fico... Até hoje sou encantado com isso. Quando nós dizemos que conhecemos a Deus e dizemos que Deus ele é um Deus todo-poderoso. Mas você não sabe o que é o todo-poderoso. Quando você diz que Deus ele é infinito, você diz coisa que você não conhece. Você não conhece o que é infinitude. Eu posso estar limitando Deus, né? Eu posso estar limitando. E você pode trazer algo desconhecendo. É por isso que dentro, volto a dizer aqui, não estou aqui, parece que eu estou fazendo uma propaganda. Não, fica à vontade. É porque eu entendo hoje, a minha esposa, nós temos um projeto, e o nosso projeto é justamente trazer conhecimento. Trabalho de discipular. Discipular. Isso. É fazer você, dentro da igreja, aprender não só a história, mas o plano da salvação. Porque quando às vezes eu apresento Jesus, você desconhece o processo. E eu me interessei pelo material, eu já quero adquirir também. Pronto. Eu já vou adquirir um material desse aí. Porque é uma construção. Isso. E agora que nós estamos saindo dessa parte de Gênesis, entrando no livro de Êxodo, nós vamos identificar o processo de Deus em seu propósito. Porque assim, o que é que nós podemos absorver, né, na construção da nação? Volto a dizer, Abraão saiu da sua terra pronto, sem habilidades, mas ele saiu disposto a fazer a vontade de um Deus que desconhecido para ele. Desconhecido. Mas veja como esse Deus vai se revelando. Perfeita a colocação. Ele vai se revelando. E ele começa a trazer ao improvável uma construção, porque não é você. O construtor é ele. Aleluia. Vai levando no caminho. O pintor é ele. Obrigado, Senhor. É ele que é o vai conduzindo. É ele que conduz tudo. Então, o que eu acho que deu errado para mim... Aleluia. Quem diz é ele se deu errado. Aleluia. Quem diz é ele. Aleluia. Porque você está num propósito. Meu Deus do céu. Passando por um processo. Ou seja, tem situações que a gente entra que tá doendo, aí fala assim, rapaz... Calma. Meu Deus. O que parecia ser errado meu é o que Deus colocou para tratar com você
por processo. Isso é forte. Porque é Deus. Aleluia. Você acha que o Cristo na cruz, o sofrimento, olhando fisicamente, voltamos a tratar, não quero aqui fazer apologia Sim. a sofrimento, de Isso. forma alguma. Isso. Mas o que nós podemos ver é que o crente ele precisa comprar 10 quilos de carne e saber que ele precisa consumir somente 8. Porque o restante é gordura, é sebo, é sujeira. Isso. É como fogo. Quando o fogo ele dá no ouro, quanto mais ele dá, mais ele prova, mas o ouro fica limpo. Aleluia. E o Senhor fala sobre isso. Toda obra do crente, toda obra do homem precisa passar pelo fogo. Glória a Deus. Porque é o fogo que prova a obra que você está exercendo na igreja. Muito obrigado, Senhor. Se for palha, logo o fogo dá, consome e acabou. Madeira vai queimar também. Demora mais um pouco, mas vai queimar, vai desaparecer, vira cinza. Glória a Deus. A prata, o ferro, é derretido, perde-se o valor. Mas o ouro, pastor Afonso, quanto mais o fogo dá, mais puro ele fica. Então a minha obra e a sua obra tem que ser uma obra autêntica. O ouro é um mineral que a gente sabe que em muitos momentos não tem preço. É alto demais. E ele precisa sempre passar por um processo, que é o quê? A limpeza. Aleluia. Ninguém pega o ouro, o mais valioso que ele seja, Aleluia. E não tira as suas impurezas. Aleluia. Ele não vende. Se ele vender o ouro com sujeira, o ouro é barato. Aleluia. Então o que ele tem que fazer, o ourives? Ele precisa trazer o calor, o fogo, o trabalhar, para que aquele produto seja trabalhado e ele tenha um valor devido. Eu preciso passar por isso. Obrigado, Senhor. A construção da nação passou por todo o processo de Deus. Quando você vem sair do livro de Gênesis e vai entrar no livro de Êxodo, nós precisamos entender por que a nação que Deus constrói, e agora ele traz Abraão para formar essa nação, e o povo agora, depois que vem Isaac agora é o filho amado. O filho querido, o filho da promessa. Abraão agora poderia curtir. Tudo deu certo. Todo o propósito está caminhando em perfeita harmonia. Aí, em um determinado momento, ele volta a ser provado. Deus chega para ele e diz assim: meu filho, Abraão, eu quero uma prova da sua fé. Entrega o seu filho a mim. Sacrifica o seu filho. Então pense que se Abraão não passasse por esse fogo da provação, ele não era intitulado o pai da fé. É mesmo. Ele não tinha. Você tem que honrar o título que você. Por isso, quando iniciou, eu falei sobre título. Às vezes o título não quer dizer que você detém e está dentro da verdade, porque a verdade ela limpa. E quantos têm um título, mas na verdade está sujo? Não quer passar pelo processo. Meu Deus. Só quer o propósito. E o processo é o que dá a você um legado, o seu nome. E nós sabemos que herança é diferente de legado. Herança traz briga. Herança traz disputa. E legado já ficou. Legado é algo que é construído. Legado é algo que dá trabalho para ser montado. E a construção de Israel trouxe para o povo, e que hoje olha o espelho e quer se espelhar nele dentro de um processo não só pela herança. Quando Abraão sai e encontra a terra ocupada, por quem? Pelos cananeus. Então já tinha como o povo também, através de Josué, encontrou homens na terra de Canaã. A gente está falando aqui de uma nação sendo construída. Isso. E se nós lemos agora esse mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12, Isso. versículo 10, vai dizer que Abraão, na onde ele estava, houve uma grande fome. Isso. E ele teve que sair e ir aonde? Para Gerar. O Egito. O Egito. E lá ele precisou de auxílio. Olha aí. Então, vamos perceber que Deus, ele começa a mover as peças.
Então, quando você pega na história, começa a ler o livro de Êxodo, diz assim, olha, Deus começou a construir a terra, prometeu aos seus antepassados e, pela promessa, já estava tudo pronto, estabelecido. Não precisava fazer mais nada. Mas você precisa saber que Deus tem os seus meios. Toda promessa, pode ter certeza, é acompanhada de um processo. É muito lindo eu chegar agora aqui para você, profetizar para você. Você fica envadecido. E automaticamente você põe a justiça de Deus. Eu merecia isso. Há muito tempo eu estava esperando essa profecia. Chorei bastante. Porque agora o Senhor confirmou através de alguém o que vai me dar. E você pensa logo que você vai alcançar. Aí isso leva 5 anos, 10 anos. E não entende que é o processo de Deus. Isso está na Bíblia. Volto a dizer, Deus não ocultou isso para que eu e você possa ser trabalhado por Ele. Glória a Deus. Então, quando nós vemos que Abraão foi para o Egito buscar auxílio, você começa a juntar as peças. Porque se você agora pega Isaac com Rebeca, e a revista ela vai trazer isso, que ele vem e traz os seus filhos, que é Jacó e Esaú, aí você olha a construção da nação, e o que é que você vai ver? Você vai ver agora Abraão passando pela dificuldade. E a dificuldade, ele começou a elaborar a saída. Não é verdade? Ele começou a pegar e dizer que realmente era minha irmã. Isso. Não é isso? Realmente era. Era para ter habilidade para sair do processo. Isso. E cada vez mais que ele mexia nas peças, ele se encrencava mais. Porque Deus aqui estava trabalhando no cenário. E cada vez mais que você mexe para reduzir o seu processo, mais distante fica da promessa acontecer. Meu Deus, Deus está falando aqui nessa noite, meu Deus. Mais demora de acontecer. É melhor você passar logo. É melhor passar logo. É verdade. E às vezes, ministérios hoje estão penando, né? Com dificuldades ministeriais, por justamente não trazer transparência. Porque a Bíblia ela traz exortações, traz direcionamento, traz direção, traz clareza em todo o caminhar cristão. E essas histórias aqui, esses conteúdos estão na Bíblia e são assuntos que você começa a mastigar e você começa a ter uma noção da construção de todo o plano de salvação. Aonde isso tudo aqui vai apontar para lá, para o processo da vida de Cristo. Então você vai ver agora aqui o nascimento de Isaac, né? O nascimento de Esaú e Jacó. E quando Esaú nasce, ele próprio despreza, né? Eu estou sendo aqui meio trazendo uma síntese. Fique tranquilo, eu estou aqui maravilhado aqui com o assunto. Mas percebemos que ele despreza, a esposa dá um auxílio ao seu filho. Isso. E ele ali desprezou a primogenitura. Isso. Então Deus não escondeu os fracassos, porque era uma construção. E na construção tem realmente seus lados difíceis. Às vezes falta verba, às vezes falta mão de obra, às vezes falta os amigos. É verdade. Né? Às vezes falta mantenedores, mas você precisa continuar com o trabalho. Aleluia. Você contava com alguém, aquele alguém apareceu, daqui a pouco ele disse que ia ajudar, sumiu. E você diz assim, meu Deus, como é que eu vou continuar com esse trabalho? O Senhor prometeu. Eu entrei de cabeça na história. Eu comecei tudo. Eu cavei buraco, eu levantei parede. Eu divulguei. E agora tudo travou. Não caminha, não sai do lugar. E você pensa até que Deus não tem, né, mas compromisso. É engano seu, é engano meu. É só um processo. É só um processo, porque o que Deus quer lá na frente lhe colocar é coisas maiores. Então você precisa saber que esse agora é o processo de Deus. Aleluia. É o processo que é a construção de Deus na sua vida. Aleluia. 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 É a construção de Deus na sua vida.
Aleluia. Então nós precisamos ceder, sabe? Dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. Sem recursos, sem estrelismo, mesmo com poucos recursos, mas quando as almas são salvas, isso que é a pedra, isso que é a coroa, isso que é o ouro refinado. É o fogo provando a sua obra, porque a obra não é sua, a obra do Pai. Então, esse processo da construção, nós podemos hoje entender que Deus, ele pegou e pintou a história. E quando nós olhamos e estamos percebendo que essa nação, ela vai passar pelo processo ainda pior. Porque depois que Jacó vem, ele agora tem um título que nenhum homem gostaria. Imagine, pastor, como é que Deus vai construir agora uma nação e um homem que é usurpador, que é trapaceiro? Aí quantos homens de Deus saíram de um cenário de escravidão? Olha Deus falando. Quantos homens saíram de um cenário, né, perdido, e as pessoas continuam rotulando ele já está na igreja, já é batizado, já faz parte da obra, mas aquele rótulo quer caminhar com ele. Ele foi um assaltante, ele foi um marginal, ele foi um adúltero, ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi. Não é mais. Ele agora está no processo de Deus. Então Jacó começou a ter esse peso. O título de usurpador, de trapaceiro, como Deus, né, que cria os céus e a terra, tudo perfeito, como diz Gênesis, no capítulo 1, e Deus fez tudo perfeito, em harmonia, e descansou de toda a sua criação. Teologicamente não vou trazer essa linha, não é a minha parte, falar sobre a criação de Deus, nem o seu descansar. Isso. Mas o descansar de Deus, alguns contestam isso, não era um Deus cansado ou que se cansou da sua criação. É uma pausa. É uma pausa, e é a forma de Deus dizer assim: tudo está completo. Quando Deus diz, tudo descansei, ele estava dizendo, não preciso fazer mais nada. Quando Deus vem para a sua vida e ele faz tudo, ele diz, Afonso, não precisa fazer mais nada, está tudo pronto. Não precisa completar mais nada. Porque a forma e a pintura já deu a forma. O projeto que Deus começou, ele vai terminar. Porque ele é o Deus que começa e termina. Ele mesmo diz, em mim está o querer e o efetuar. Louvado seja Deus. Em mim está o querer e o efetuar. Pois não, pastor. Eu entendo que o senhor chegou do trabalho também, tá? A gente vai deixar com gosto de quero mais. E esse material, como é que o povo adquire aí, pastor? Esse material, eu vou deixar o contato com o senhor. Sim. Quer passar, não? Eu tenho um telefone, pode, é o meu WhatsApp. Não, sim, né? pode eu passar. Minha esposa, mas você pode entrar em contato comigo. Deixa eu ver a matéria, por gentileza. É o panorama bíblico, né? O material que a gente está aplicando na igreja, é um material muito bom. Isso, deixa eu ver simples, se a câmera dá para pegar aqui. É um material simples, de fácil compreensão, né? Isso. É um material que ajuda, né? Em escola bíblica, em núcleo no lar, é um discipulado, você pode trabalhar com a sua família, é um material intuitivo. Isso. Tem várias imagens, porque quando você começa a ensinar, você tem que elaborar um trabalho que tem pessoas que ela tem fácil compreensão na ilustração, imagens, né? Ilustração, isso. Né? De forma audível, isso. Né? Em leitura. Então, isso ajuda a compreensão isso. e o estudo. Então, esse material é um material, né, que pode adquirir nesse contato, que é o 719-8829-5737. 719-8829-5737 é o meu WhatsApp. Pode entrar em contato, né? Sai realmente um preço, porque é só do material, né? Não ganhamos nada nisso. Qual o valor? Vai falar o valor? Ficar mais ou menos R$15, R$20, porque é somente a impressão e a encadernação. Meu Deus do céu. Você pode levar para a igreja, trabalhar na igreja. R$15. Porque ele é um material
que não é com nome nem placa de igreja. Isso. É um material para trabalhar com crente. Isso. É um material muito bom. Traz um norte para as pessoas que querem aprender. É um mini seminário bíblico. Isso. Porque hoje dentro da teologia, a gente às vezes, para trazer importância, nós colocamos várias informações que às vezes a pessoa não compreende. Sim. Precisa compreender o básico. E acho que o básico é o fundamental, que é a pedagogia de Jesus. Verdade. Gente, eu quero agradecer, pastor, de coração. Eu sou grato a Deus por essa. É a primeira de muitas. Amém. Desculpe, eu quero pedir perdão do corte que teve, né? Eu vou colocar em 2 partes, vocês vão observar aí. Ou seja, já estou falando da parte, mas teve um corte aqui, mas quero pedir a compreensão de todos. E eu estou aqui maravilhado com esse estudo, com esse mini seminário. E já estarei marcando aqui outra data aqui com o pastor. Perfeito. Logo, né? E eu tenho certeza que o canal Podcast Pastor Afonso está sendo agraciado com mais um convidado, com a presença do nosso pastor Sandro, com a presença dos nossos pastores, pastor Sandro também, pastor Sandro da Betel? Sim, que era da Betel. Eu quero pedir perdão, esqueci do nome do Ministério do Pastor. Ele já confirmou que para a semana estará livre. Gente, esse povo, pastor Sandro, Pedro Júnior, a gente corre o risco de não citar outros nomes. Eu sou muito grato a vocês, todos. E eu quero também, antes que esqueça, um abraço para sua esposa e família. Amém, obrigado. Que Deus continue iluminando a sua mente, minha irmã, com esse trabalho maravilhoso. Estamos encerrando mais uma edição do nosso podcast Pastor Afonso e que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando.